Alô? Eu estou com vergonha porque o meu namorado está ali atrás. Ok, eu vou começar. Alô? Então, hoje eu vou falar sobre parcerias e é isso. Antes de começar pelas parcerias, eu tenho tudo aqui escrito para não esquecer de nada e ainda tenho as vossas perguntas no meu telemóvel. Mas eu vou começar por aqui e vou-vos dizer como é que foi o crescimento das minhas redes sociais a nível literários. Eu criei conta em 2019 no Instagram para livros, mas era para venda de livros e de vez em quando eu tinha coragem, eu dava uma ou outra opinião, mas nunca explorei muito essa parte dos livros nessa altura, apesar de já seguir algumas contas que realmente eram de opiniões literárias. Depois, nesse tempo, mais ou menos até o final de 2020, eu cresci para 1500 seguidores, mas depois fazendo aquela página e desativei-a durante algum tempo e voltei a ativá-la em julho de 2023 e aí comecei realmente a postar conteúdo literário, mais as minhas opiniões e tudo, e deixei de vender livros lá. Eu decidi começar em português, mas rapidamente mudei para inglês porque pensei que podia chegar a mais pessoas, que é um facto real, cheguei realmente a mais pessoas escrevendo em inglês. Então, até hoje, eu continuo a fazer o meu conteúdo em inglês a nível do Instagram. Eu percebi que tinha muitos seguidores que vinham de 2019, os 1500 seguidores, né? E que muitas destas contas estavam desativadas. Eu tinha não desativadas, estavam inativas. Elas estavam lá, mas já não eram mexidas desde 2019. Portanto, eu tinha muitos seguidores que eram mortos. E, na altura eu deixei de estar, mas chegou um mês do ano passado que eu pensei, não, estes seguidores não estão aqui a fazer nada, então eu fui, um a um quase, tirar os seguidores e consegui tirar, naquele mês, 600 seguidores, mas depois fiquei com preguiça e deixei o resto. Desde 2023, que é quando eu comecei realmente a postar ativamente, até agora eu consegui cerca de 5.000 seguidores, mas claro que estes seguidores são tanto tradicionais, ou seja, portugueses, como internacionais. Portanto, eu tenho muita gente que é de fora, maioritariamente América, mas realmente tenho muita gente que não lê em português e que não interage nos meus posts em português, porque realmente não percebem essa língua, mas pronto. E, portanto, apesar de eu ter tido aqueles seguidores todos mortos, e ter tirado 600, eu sinto que desde 2023, a nível do Instagram, eu consegui ainda crescer e, portanto, mérito meu e do meu trabalho. Portanto, é isso. Em 2024, eu realmente comecei a usar o meu Instagram pessoal para coisas, Instagram não, o meu TikTok pessoal para coisas mais literárias e depois decidi realmente passar para esse TikTok só para conteúdo literário e nunca fui muito consistente no TikTok, mas tentava postar de vez em quando e aí eu acho que cheguei até aos 1500 seguidores. Isto acho porque no mês passado eu decidi apagar o TikTok e portanto eu já não tenho TikTok literário, mas neste período de 2024 até meio deste ano eu realmente tinha esse TikTok e portanto ele também existia. E no final de 2024, mesmo em dezembro, eu decidi criar o meu YouTube literário, onde comecei a postar regularmente, mais ou menos em janeiro. Tive algumas falhas, mas também não levo o YouTube muito a sério e também, como dá para ver, não tenho muitos seguidores, não é? Mas é isso. Também gosto de trazer conteúdo para aqui, a nível dos livros, obviamente, e portanto esta rede social também conta para mim, para esta parte das parcerias. Eu vou-vos dizer todas as parcerias que eu tenho, sejam portuguesas, sejam internacionais, e vou-vos dizer por ordem cronológica. Portanto, antes de ter parceria com qualquer editora portuguesa, eu consegui parceria com duas, não são editoras, mas eu não me lembro do termo correto, mas são dois grupos, entre aspas, que ajudam pequenos escritores ou escritores indie a lançar os seus livros. Uma é a Sunny Babies e a outra é a Love Notes PR, e estas duas são americanas e realmente elas têm algumas regras, elas enviam-vos e-mails com novidades, vocês pedem a novidade, podem ser aceitos, recebem um livro, é sempre e-book, obviamente, porque eles são de lá e nós estamos cá. E depois temos de ler o livro até uma X data e a partir daquela X data devemos de fazer um conteúdo com a nossa opinião sobre o livro
e eles têm uma regra que é: se temos menos de 4 estrelas, só podemos dar a nossa opinião passado tipo 2 semanas de lançamento. Pronto, eu deixei de usar isto porque, por causa dessas pequenas regras, para mim não fazem muito sentido, então ainda recebo e-mails, mas não tenho pedido qualquer livro dessas organizações, mas eu vou deixar já agora todos os links de todas as editoras e todos os formulários que eu consegui encontrar, tudo o que eu consegui encontrar em relação às parcerias, eu vou deixar tudo na parte aqui da descrição para vocês terem acesso a tudo e poderem fazer tudo o que vocês quiserem. Pronto, portanto, eu tenho estes dois e vou deixar os Instagrams aqui em baixo para vocês poderem aceder e acho que basicamente têm de responder a formulários para poderem receber essas novidades. Isto eu acho que é bom para quem lê em inglês, é uma boa forma de receber livros. Depois, no final do ano de 2023, a Alma dos Livros enviou-me uma mensagem no Instagram a dizer que gostavam de começar uma parceria comigo e a ver se eu queria aceitar. Obviamente que eu aceitei, fiquei muito feliz, foi a minha primeira parceria e obviamente eu não podia negar, portanto eu fiquei mesmo feliz e essa foi a forma de eu ter conseguido a minha primeira parceria. E depois, em 2024, eu entrei em contato com a Leia e depois, mais tarde, com a Penguin Internacional. Recebi sim dos dois e então comecei a ter parceria com essas duas editoras. No fim de 2024 foi então a altura das editoras começarem a renovar as parcerias que eles tinham e eu entrei em contato com o Infinito Particular, a Euforia, a Penguin Portuguesa, a Catártida, a Presença e a Planeta. E em 2025 consegui então manter a Alma, manter a Leia, manter a Penguin Internacional e depois comecei também com o Infinito, a Euforia e a Penguin Portuguesa, sendo que fui negada pela Catártida porque eles disseram que já tinha preenchido o formulário muito tarde e a Presença e a Planeta nunca responderam, portanto não tenho resposta deles e acho que muitas pessoas que também mandaram e-mail nunca responderam nenhuma das duas editoras, portanto. Em 2025, a Hambright PR entrou em contacto comigo, que também é um daqueles grupos americanos que têm arcos de livros de alguns autores conhecidos, outros não tanto, mas aqui já são autores maiorzinhos e eu também aceitei entrar nessa organizaçãozinha. Também tem a regra de só podemos dar a nossa opinião se tivermos menos de 4 estrelas depois de 2 semanas, temos de dar a nossa opinião até X dia. Pronto, tem algumas regras mais específicas, mas como tinha alguns autores que eu tinha algum interesse, eu aceitei. No entanto, até agora ainda não recebi nada porque também não quis nada deles, mas pronto. Esta é mais ou menos a cronologia das minhas parcerias, pronto. Agora, como é que eu consegui cada uma delas? Portanto, a Alma dos Livros já disse, né? Eles entraram em contato comigo. A Leia tem um formulário no site deles que eu vou-vos deixar aqui e o link lá em baixo. E basicamente vocês têm que preencher este formulário e mandá-lo por e-mail a dizer que querem parceria com eles. E depois dentro do formulário vai estar mais dados específicos das vossas redes sociais. E basicamente, acho que tipo, eu simplesmente respondi a este formulário e disse que gostava de entrar em contato com eles porque isto e aquilo e acho que posso dar-vos isto e aquilo. Pronto, foi o que eu disse e basicamente eles responderam esse e-mail a dizer que aceitavam e a partir daí fiquei com eles. Depois, a Penguin Internacional, eles têm alturas específicas em que recebem novas pessoas, mas eu acho que descobri por uma outra rapariga, não tenho a certeza se foi assim, mas foi no Instagram, uma amiga minha, e eles também têm um formulário para nós preenchermos e eles fazem renovação de 6 em 6 meses, ok? Então, no início do mês, no início do ano, desculpem, e a meio do ano eles vão renovar as parcerias e de 6 em 6 meses vocês têm que preencher esse formulário a dizer que querem manter e também a dar-vos os vossos dados a nível das vossas redes sociais, onde é que vocês são e basicamente são aceitos ou não, eu fui aceito, pronto. Depois, a Infinito, a Euforia e a Penguin, a Catártida e a Planeta tiveram um formulário no final do ano, início deste ano, para nós preenchermos e também foi a partir desse formulário. Portanto, acho que nenhuma destas agora aceita parceria porque é sempre início do ano e supostamente é um ano inteiro para ficarmos com eles. Pronto, é isso que eu tenho ideia, portanto, supostamente
atualmente nenhuma delas recebe, mas eu acho que se vocês têm interesse, não há nada melhor do que mandar um e-mail a eles a dizer que têm interesse e depois podem ser recusados, podem não ser recusados, mas nada melhor que isso para tentar, não é? E depois, a presença, eu também enviei e-mail, supostamente, pelo que eu ouvi dizer, eles têm também de 6 em 6 meses. O facto é que eu enviei e-mail ano passado e eles mandaram uma mensagem daquelas automáticas e eu acho que voltei a tentar isto no início deste ano e foi uma coisa, eu pensei, ok, não é para mim então, já percebi, eles não estão a aceitar, tudo bem. Pronto, é isto. E eu só estou a falar daquelas em que eu já tentei entrar em contacto ou aquelas que eu tenho, porque sei que há mais e, na verdade, por exemplo, a Bertrand também tem, mas eu nunca tentei entrar com ele, nunca tentei entrar em contato com eles. Provavelmente haverá outras editoras que eu não tenho qualquer parceria, nem sequer entrei em contacto, portanto, só vou falar mesmo daquelas que eu conheço e que já tentei. Agora, como é que funciona cada uma delas? Então, há uma dos livros envia, há uma senhora específica, que é a Berta, que envia sempre e-mail às parcerias e que diz, nas próximas 2 semanas, por exemplo, vão ser lançados X livros e às vezes ela diz que podemos escolher um livro daqueles 6 livros ou diz que não é a altura de pedir, mas há sempre uma altura específica que nós podemos pedir um livro e nós dizemos, olha, eu gostava de receber este livro e ela envia ou não envia. Portanto, ela faz isso, é tudo gerido por ela. Depois, a Leia, em Infinito Particular, a Penguin Internacional e a Penguin Portuguesa enviam-nos um e-mail com as novidades e depois, no fim, um formulário onde nós temos que preencher aqueles, tipo, os nossos dados e dizer eu quero este livro, quero aquele, pronto. Sendo que a Leia tem, podem escolher 2 livros por mês, a Infinito Particular 1 livro por mês, a Penguin podem escolher, penso que são a tradicional 3 livros por mês, mas não quer dizer que vão receber os 3 livros, ok? Vocês dão 3 hipóteses e eles dizem. E a Penguin Internacional agora podem escolher 2. Antes era tipo por ordem, eram 10, por exemplo, e vocês escolhiam do que queriam mais para o que queriam menos. Agora só se pede mesmo 2 e eu acho que é muito mais fácil. Euforia, normalmente eles mandam um e-mail a dizer, olhem, este livro vai ser lançado no próximo não sei quê, querem receber sim ou não, pronto, é por livro, não é por novidades, pronto, também não tem muitas novidades, portanto, acho que faz sentido. Eu, este ano, comecei a receber livros da Planeta e não sei como é que eles funcionam, porque já recebi livros, nunca os pedi e eles chegaram à minha casa. E a Porto Editora, também não tenho parceria com eles, mas realmente também já recebi livros em que eu recebo a newsletter deles, que eu não sei se é a mesma newsletter que é para pessoas que compram livros, portanto, não sei se há 2 diferentes, mas penso que é. Eu acho que a que eu recebo é aquela que, por exemplo, os jornalistas também recebem isso tudo, mas nós temos de preencher um formulário para dizer que queremos receber essa newsletter e depois eu posso. Imaginem, vocês recebem a novidade, eu vou explicar, por exemplo, com este. Eu recebi um e-mail a falar sobre este livro e eu disse à pessoa específica que mandou, não é à Porto Editora, é à pessoa que manda este e-mail, a dizer, olha, eu acho este livro muito interessante. E ela disse, ok, vou-te enviar o livro, pronto, e enviou. Estão a perceber? Aqui não é pela editora em específico, é por pessoas específicas da editora que vos mandam. Ou seja, vocês não pedem à Porto Editora, vocês pedem àquelas pessoas, estão a perceber? É isso. E pronto, outra coisa muito importante a dizer é que a Penguin Internacional e o Handbrite PR enviam-vos os livros em e-book porque eles são americanos acho que estão todos americanos, eu ia dizer que também é da Grã-Bretanha, mas eles são todos americanos e eles obviamente não vão vos enviar, se bem que a Penguin Internacional já enviou a amigas minhas livros físicos, mas é uma coisa muito rara, portanto, para quem quer esta parte mais internacional, vocês provavelmente não vão receber coisas físicas, mas eu acho que compensa na mesma, ok? Portanto, eu recomendo. Agora, o que é que exigem? É importante dizer que nenhuma delas paga, portanto, até que ponto podem exigir alguma coisa, não sei. Se não vos pagam, não podem exigir, mas essa é a minha opinião. Mas a Penguin, no início, quando nós preenchemos um formulário, tinha todo um textozinho para nós lermos sobre as regras e eu vou ser honestos, eu não li porque era muito texto, mas
depois fiquei a perceber que realmente nós temos 2 meses para ler o livro e poder criar conteúdo sobre esse livro. Não tem de ser necessariamente uma opinião, por acaso eu achava que tinha de ser uma review, mas acho que não, tem de ser um conteúdo sobre esse livro. E se nós falharmos 2 vezes, somos apostas fora da lista dos parceiros. Pronto. Isto, no início fiquei assim um bocado, quando me disseram, já tinha sido aceito, e quando me disseram, fiquei tipo, oh meu Deus, onde é que eu me fui meter? Mas pronto. Nunca tive nenhum problema em relação a isso, mas eles têm esta citação. A Leia em Infinito Particular, quando vos mandam um formulário, perguntam-vos se no mês passado nós recebemos algum livro e se criámos algum conteúdo sobre isso, mas apesar de eles terem essa pergunta, não sinto que seja uma coisa que estejam, tipo, bem em cima de ti, mas realmente eu sentia sempre necessidade de responder que realmente fiz conteúdo, portanto. E depois as restantes editoras que eu tenho, mesmo as internacionais, não estão tão em cima disso, não vos perguntam, e pronto. Não, ou seja, não há aqui nenhuma que, sem ser a Penguin, não há nenhuma que exija nada. Agora, vou passar para a parte das perguntas. Então, por teres parceria, tens de fazer o quê com cada livro? Lá está. A minha resposta é, eu não tenho de fazer nada, não sou obrigada a fazer nada. No entanto, eu acho que fica bem da minha parte fazer um tipo de conteúdo. Não tem de ser obrigatoriamente uma opinião, mas, pelo menos, por exemplo, um unboxing, recomendações. Eu acho que opiniões deviam ser feitas, mas de facto eu não consigo ler os livros todos e, portanto, a melhor e a pior parte das parcerias. Eu acho que a melhor é poder ter acesso a livros que eu tenho imenso interesse e não ter de pagar por eles, somente agora, porque estão caros os livros e, portanto, é sempre bom poder receber sem ter de pagar. Também gosto muito do facto de algumas editoras fazerem o quê? Eventos, desculpem. E acho que eu, por acaso, fui convidada a vários eventos da Planeta e infelizmente não consegui ir nenhum, mas eu acho que eles fazem eventos muito interessantes, muito giros em relação aos livros e eu estou mesmo triste não poder ter ido nenhum, mas eu gosto dessa parte das parcerias. É sempre bom fazermos atividades diferentes, conhecemos pessoas no meio daqui dos livros e também conhecemos novos livros, obviamente, e eu gosto dessa parte. O pior é eu sentir a pressão em ter de ler todos os livros que recebo, obviamente, para fazer conteúdo e de certa forma mostrar gratidão por receber, não é? E sinto que se receber e deixar só ali é um bocado... Portanto, eu acho que é a pressão que eu sinto, que eu também acabo por ser eu a meter em mim mesma, mas acho que é essa a pressão. Procuraste ter parcerias? Se sim, porquê? Se não, porquê? Sim, procurei e, como deu para perceber, e as parcerias que eu procurei foram todas no final do ano e isto foi uma pequena aposta comigo mesma, mas também com a Carol e acho que com a Joana, tenho certeza, ou com a Mariana, de provar que eu consigo todas as parcerias que eu quiser, então eu pedia todas para provar que conseguia e atualmente arrependo-me, mas pronto, Ok, vou ficar sem bateria, portanto tenho que despechar. Next! Tens algum conteúdo que tenhas gostado de fazer em parceria? Não, nenhum favorito. Porquê? Porque eu fiz tudo a pensar com a minha cabeça, nada muito específico, nada muito bonito. Eu leio os livros, pego nos livros, tiro uma foto, ok, esta foto está gira e meto. Não tenho nenhum conteúdo original, diferente e muito wow que vos possa dizer, ok, esta parceria foi... Não, desculpem. Como consegues as parcerias, já vos disse, é entrar em contato com eles. Mandem e-mails, mesmo aqueles que têm supostamente 6 meses, ou de 1 em 1 ano, ou têm formulários específicos. Se já não têm e vocês têm muito interesse e acham que podem fazer diferença, fazer conteúdo muito interessante para eles, ou coisas diferentes, tipo, mandem e-mail e tentem. Tipo, o pior que pode acontecer é um não, mas se vocês forem como eu, já estão preparados para o não. Portanto, como conseguiste, visto que a maior parte do teu conteúdo é em inglês? Essa é uma boa questão. Eu acho, honestamente, que é basicamente o número de seguidores, mas eu vou ser honesta também, eu fazia conteúdo português para o TikTok e também tenho essa parte que me ajudou, e agora aqui o YouTube, apesar de ser pequeno, também me ajuda, mas eu acho que como a minha maior comunidade é no Instagram, eu disse que tinha os 6 mil seguidores ou os 5 mil seguidores, e acho que isso foi suficiente, o que é mau,
mas é um facto real e, portanto, eu acho que foi isso. Porque se não foi o número de seguidores, eu também não sei, porque realmente o meu Instagram é em inglês, mas tenho de dizer também que quando a Alma dos Livros entrou em contato comigo, o meu Instagram já era em inglês e foram eles entrar em contato comigo, portanto, não sei. É uma boa questão, gostava mesmo de saber, porque quando eles entraram em contato comigo eu fiquei muito confusa, por isso mesmo, porque tinham um Instagram em inglês, mas pronto. Como consegui parcerias com editoras, já disse. Vale a pena a parceria de livro online que já é gratuito? Não sei muito bem esta pergunta. Que já é gratuito, vale a pena a parceria de livro online, que já é gratuito. Se o livro já é gratuito, se calhar não vale a pena, não estou bem a perceber esta pergunta. Agora, se me disseres, vale a pena ter parcerias em que só recebes e-books, eu acho que vale a pena, porque lá está, a Pinguim Internacional, eu recebo imensos livros que ainda não foram lançados em português, nem sequer em mundial, porque nós recebemos antes. Por exemplo, o Bright, da Elia Zaoud. Não, mentira, não é o Bright. O Depend, da Elia Zaoud. Eu recebi antes de ele ter sido lançado. Estão a ver o Not Quite Yet, não me lembro da rapariga, mas... Ou o Prioridade também recebi antes de ser lançado. Estão a perceber? Eu acho que, mesmo que seja em e-book, vale a pena. Vocês recebem antes de ele ser lançado a nível mundial, antes de ele ser traduzido para a nível português. Portanto, vale a pena, mesmo que seja e-book. Eu recomendo imenso. Vocês leem muitas novidades boas. Portanto, eu não vos falei de outra, agora que me lembrei, mas eu, dentro da Penguin, também recebo muitos livros a nível da NetGalley, que vocês também podem receber, portanto, é só irem lá ao site e pedir os livros. Portanto, eu também recomendo muito a NetGalley e não é bem parceria. Portanto, recebes livros todos os meses? Sim, porque eu peço todos os meses, eu não sou obrigada a pedir. Houve 2 meses este ano que eu não pedi porque eu tive noção de que não conseguia mesmo, mas no resto dos meses eu pedi sempre livros. Pagam? Não pagam, no entanto, sei que há novas parcerias que já estão a começar a pagar, que é o caso da UC. Eu não tenho parceria com a UC, mas sei que eles começaram a falar com os parceiros e perguntaram que valores é que eles queriam e acho que começaram a pagar essas novas parcerias e faz todo o sentido. E agora, que parceria ainda não tens, mas queres? Eu já não quero nenhuma parceria, mas eu antes queria muito com a UC, obviamente, e também com a Presença, porque a Presença tem a minha autora favorita, que é a Stephanie Garber, e eu queria muito receber os livros dela, mas atualmente, não, obrigada. Portanto, estas foram as perguntas, mas eu queria só acabar com uma última questão, que é, porquê é que eu sinto que as parcerias não são para mim? Eu, esta semana, decidi terminar com 3 parcerias, que foi a Infinite Particular, a Euforia e a Penguin, porque sinto que, infelizmente, este mundo de receber e ter de criar conteúdo, esta pressãozinha que eu sinto não é para mim. Acho que, primeiro, eu sentia-me obrigada a fazer conteúdo porque queria mostrar gratidão. Segundo, eu sentia-me obrigada a ler porque recebia os livros e tinha de fazer esse conteúdo, não é? E terceiro, comecei a perceber que toda esta pressão, toda esta pressa de estar sempre ali a publicar e a mostrar que li, a mostrar a minha opinião lá, fez-me fazer perder o prazer de ler e atualmente sinto que só leio recebidos e só leio para conteúdo. Não leio por prazer, não leio aquilo que eu quero realmente ler e, portanto, eu tirei estas 3 parcerias, mantenho então a Leia, a Alma dos Livros, por respeito por aqueles que foram os primeiros a notar-me, e a Penguin Internacional, porque eu acho que é a melhor parceria que eu tenho e, portanto, é isso. Eu sinto que não é para mim, porque eu sinto que não sou uma leitora rápida, não sou organizada, sinto muita pressão e, infelizmente, eu vou-me abaixo com essa pressão e, portanto, acho que não vale a pena estar a perder um hobby que eu gosto realmente só para ser notada pelas editoras. Não faz sentido nenhum e, portanto, eu sinto que parcerias não são para mim, mas são para ti. Acho que deves totalmente tentar e realmente passar por todos os links que eu vou deixar aqui em baixo. E é isso. Boa sorte. E alguma pergunta, metam aqui. Tchau.